começando mais um vídeo do Zcast! Olha eu aqui de novo e hoje eu vou falar sobre um filme de terror incredible. A gente ficou muito empolgado com um filme chamado Candyman. Por quê? Você fala assim, ué, eu nunca ouvi falar desse filme, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Jordan Peele é um diretor que vem acertando muito, ele trouxe Corra, que ganhou o Oscar de roteiro, ele trouxe Us, ele tá em cima, é aquele cara que quando você fala Jordan Peele, você associa um bom terror, um cara que sabe fazer um terror com crítica social, e ele tá produzindo um remake do Candyman, que sairia esse ano, não sei se eles vão empurrar pra sair no cinema ainda, ou se eles vão acabar vendendo pra sair no Netflix da vida, alguma coisa assim, eu não sei. Esse filme saiu em 92 e qual que é a pegada, né? Ele é um dos grandes slashers dos anos 90, assim, ele meio que... Eu não sei se ele chegou pra finalizar essa onda, mas tinha vários slashers clássicos, por exemplo, Sexta-feira 13 e alguns outros que veio desde a década de 80, e ele é um grande filme que saiu ali pelo finalzinho dessa onda slasher, então eu vi gente falando que compara ele a... foi o filme que meio que acabou com a onda slasher, assim, teve uma queda muito grande, depois ele acabou voltando com nova onda, né, de filmes que são adolescentes em cabanas, mas tem toda essa onda, assim. Ele é um filme que é considerado muito bom, mas ninguém viu essa merda. Eu nunca tinha assistido, eu só fui atrás por conta de que sabia que ia sair um novo filme e eu queria saber as origens. Eu falei, pô, vamos assistir o Candyman pra ver qual é que é. Ele é um filmaço. Pra começar, ele se baseia em um conto do Clive Barker, exatamente, o cara do Hellraiser, o cara, não sei se é Hellraiser, mas aquele maluco do Pinhead lá, aquele cara doidão. Exatamente, o cara que criou esse vilão, e ele é muito famoso por conta do filme, obviamente, que fez muita fama, e ele dirigiu, além de ser o escritor original, mas ele é um cara que, a galera sabe, tipo, o terror bom, o Clive Barker tá no meio ali, aquele terror gore, aquele terror pesado mesmo de ver, e é baseado em um conto que ele escreveu. A história do conto, a Ellen, que é uma jovem que tá fazendo um estudo acadêmico sobre grafites em Liverpool, na Inglaterra, e ela acaba entrando em alguns bairros meio mais barra pesadas, que é onde, enfim, mais subúrbio, assim, que a gente sabe que o grafite, por exemplo, essas artes de rua são mais desenvolvidas, e ela entrando ali pra estudar a parada, ela acaba se encontrando com uma lenda urbana, que é esse Candyman, e aí coisas acontecem ali aterrorizantes, e a trama se desenvolve. Pra gente falar um pouco da lenda urbana do Candyman, que se desenvolve no filme, no conto também, a ideia é assim, você tem um assassino, ele aterroriza lá um lugar, no caso do conto Liverpool, no caso do filme é diferente, mas a gente vai falar, e ele tem um gancho na mão, ele é um cara alto, forte, no filme ele é um cara negro, alto, forte, que tem uma roupa meio elegante assim, quando ele abre, ele tem tipo um sobretudo, não sei como é que chama aquela parada dele, o peitoral dele, o tronco dele é todo zoado, tem uma porrada de abelha que sai dali. E a inspiração, tem muita inspiração em lendas urbanas mesmo. Parece que o Clive Barker queria tratar desse assunto nos terrores dele, que pode ser um pouco caído até, porque ele pega bastante coisa, por exemplo, loira no banheiro, tanto que pra você invocar o Candyman, você tem que olhar no espelho e falar o nome dele 5 vezes. Isso pra mim não faz muito sentido, assim, eu acho meio bobo, inclusive. Até porque no próprio filme, essa regra, ela meio que é desmentida, assim, porque tem caras que te chamam 4 vezes, e uma menina completa, por exemplo, e ela morre e o outro cara não. Qual que é a régua? Qual que é o objetivo, assim, é uma coisa meio loucura, assim, então não tem muito qual que é. Mas o que o filme faz muito bem é usar essa ideia de meio deuses americanos, assim. Ele precisa que as pessoas acreditem nele pra ele ter poder, continuar fazendo o que ele faz, existindo, no final das contas. Tanto que no filme ele fala um pouco de culto, de uma coisa mais religiosa em relação a ele. Isso é bem desenvolvido no filme, é uma coisa que eu não tava esperando, eu achei bem legal. No filme, bem mais, ele tem uma visão do racismo em relação à origem do personagem. Eu vou falar mais quando eu falar um pouquinho de spoilers, mas ele tem um pouco dessa ideia desse homem negro, de como ele se tornou essa pessoa aterrorizante que mata outros seres e tal. Tem toda uma lógica ali, uma história bem pesada que fala de racismo e escravidão nos Estados Unidos, e eu acho que isso é um peso também que chama a atenção do Jordan Peele, por exemplo, para querer trazer novamente essa obra, né? Eu acho que ele consegue ver esse impacto cultural que tem. Sei lá, se você for pensar, tipo, slashers. Me fala um cara de slasher negro aí, um vilão, você não lembra. Então acho que isso chama muita atenção pro Jordan Peele também querer trazer de novo essa obra. O filme é dirigido e roteirizado pelo Bernard Rose, se interessou muito pela história, pelo conto e tal. Ele falou, cara, eu quero fazer essa parada, eu que vou escrever o roteiro, eu que vou adaptar. Mas ele faz várias mudanças também. E são mudanças que muitos dizem, inclusive, que o filme acaba sendo melhor que o conto. Qual que é a ideia, mais ou menos? Assim, uma das mudanças que eles fazem é que a Ellen, ela não tá estudando grafite, ela tá estudando lendas urbanas, o que deixa um pouco mais complexo. Eles ainda conseguem colocar a personagem naquele ambiente acadêmico, fazendo pesquisa e etc. Só que eles aproximam um pouco mais do conceito lendas urbanas. Ela quer mostrar que isso é uma coisa importante, né? Outra mudança também
é que eles tiraram de Liverpool, lá da Inglaterra, e colocaram em Chicago, onde existe de fato essa cidade não, né, mas esse conjunto que de fato era bastante violento, etc. Então eles aproximam bastante da realidade. Ainda assim, o diretor ele é bem sagaz em colocar o grafite ali pra contar a história. Ao longo dos prédios ali de Cabrini Green, você vê vários grafites que representam a história do próprio Candyman, que é bem legal. Claro que a gente tem que falar dos atores também, né? E o principal, o que chama mais atenção, é o próprio Tony Todd, que faz o Candyman, inclusive vai estar na refilmagem aí. Cara, ele consegue trazer muito dele mesmo pro personagem. Assim. Não é à toa que ele se tornou um ícone, assim, né? Tem uma coisa que é interessante, que tem uma cena de que ele tem um beijo com abelha saindo da boca dele e tal, e é muito feito por efeito prático. É claro que o diretor falou pro ator, cara, tô pensando em fazer essa coisa meio maluca aí. Ele ficou um pouco receoso, eu também ficaria, de colocar abelhas na minha boca. Mas ele falou, beleza, eu topo, mas eu topo com uma condição. Cada picada que eu levar, eu quero ganhar um adicional, eu quero ganhar um dinheiro extra. O interessante é que a galera aceitou isso e de fato ele levou algumas picadas. Então, 10 de 10, ele ganhou dinheiro e ficou uma cena muito foda e é muito marcante até hoje, se você ver no cinema. Claro que também tem a Ellen, que é a personagem principal mesmo, que você vai acompanhando desde o começo do filme, que é a Virginia Madsen. E essa atriz é muito boa, ela manda muito bem. E é muito interessante como ela consegue trazer uma parada meio de vai ser aquela mocinha indefesa que quando descobrir as coisas começa a ser perseguida pelo Candyman, vai ser horrível e tal, só que não é bem assim. Eles deixam bem claro que ela é uma mulher muito inteligente, ela é uma acadêmica, ela tá buscando uma parada que ela acredita, ela não tem medo de ir no bairro de não sei o que, ela não tem medo do Candyman, depois tem uma quebra lá, assim, ela faz muito bem esse papel. Isso faz com que o filme ganhe muito, porque ela tem uma quebra de expectativa. O final do filme é muito inesperado, assim. Então ele é um filmaço. Se você não viu ainda, eu recomendo que veja. E agora eu vou entrar em spoilers. Então se você não viu e não gosta de spoilers, eu acho muito ruim, me incomoda, machuca meu coraçãozinho, tudo bem. Vai lá, assiste o filme, depois você volta aqui e a gente vai trocar algumas ideias. Então, se você já viu, cola aí. Primeiro eu queria falar da origem do Candyman, que é uma origem bem rica, assim, de forma de lenda mesmo. Poderia ser uma lenda urbana real. Tava na época da escravidão nos Estados Unidos, você tinha lá um negro que ele conseguiu ser livre. Então ele era um negro liberto, e ele era um negro que tinha dinheiro, inclusive. Ele conseguiu se libertar, eu não lembro exatamente com o que, mas tem alguma coisa a ver lá com a paradinha que ele escola lá, não sei o que. E ele fica muito rico, e ele tem um filho que é muito talentoso, esse filho é pintor e tal, esse filho é o Candyman. Qual que é a parada? Ele cresce, ele é muito bom na arte dele, um velho rico chama esse cara pra pintar a filha dele. Fala, minha filha é muito maravilhosa, você tem que pintá-la, porque eu quero deixar aqui pra todo mundo ver, não sei o que lá. E ele topa, só que nesse processo, eles se apaixonam. Olha aí, eu acho que o pai dela não gostou nem um pouco, ainda mais quando tá naquela época ainda que o racismo, não que até hoje tá aí, mas a escravidão tá acontecendo pesado, e ele junta com a população ali e vai atrás do Candyman e espanca corta a mão dele e coloca ele, enche ele de mel e as abelhas picam ele até ele morrer. Então dá aquela parada de tipo, ele é coisa de filme de terror, né? Ele é um espírito vingativo misturado com essa parte de lenda urbana. Ele mescla essas duas coisas, ainda mais tendo esse pano de fundo de racismo, enfim, que tem lá nos Estados Unidos. O filme a gente pode dividir ele em duas partes. A primeira parte é justamente quando a Ellen tá indo descobrindo esse bairro, descobrindo as lendas, ela vai pesquisando. Tem um ar muito cético, em que ela quer o tempo todo desprovar o que está acontecendo. E uma das coisas que o filme faz, o roteiro utiliza para mostrar isso, é que o apartamento dela, a arquitetura dele é idêntica à arquitetura dos apartamentos do Cabrini Green. E o que é interessante nisso na parte de roteiro, mesmo para desenvolver a história? Porque ela sabe que no apartamento dela tem uma falha no espelho do banheiro. Então você consegue tirar o espelho e dar para o outro cômodo, outro apartamento, enfim. Então ela fala assim, opa, peraí, então fica menos... Ela encontra alguma coisa cética, alguma teoria cética pra falar, não existe essa lenda urbana. Provavelmente tá acontecendo assassinatos lá dentro, tem esse espelho, tem essa falha, inclusive um assassinato que ela tá investigando de uma moça que morreu no banheiro, e ela fala, provavelmente foi isso, mas como a polícia não se importa com o bairro, não pesquisou a fundo, eles não descobriram. Mas eu tenho uma teoria e eu posso utilizar isso na minha tese que eu tô fazendo e tal. Então ela vai meio que pra desprovar o Candyman. É claro que nesse processo ela fala o nome do Candyman 5 vezes, aquela parada toda. E além disso tem outra coisa muito legal, porque o que o roteiro acaba fazendo de forma mais por trás é mostrar que é a mesma arquitetura, é o mesmo prédio, é a mesma parada que tá ali. E por que ele está dividido os bairros, entendeu? Sendo que é a mesma coisa. Porque um bairro ele é assistido pela polícia, pelo estado, e o outro não, por exemplo. Isso é muito doido, então isso eu acho que acaba evidenciando mais ainda
essa ideia de quebra de classe, de quebra de, sei lá, racial, enfim, que tem nos Estados Unidos. Já a segunda parte, é claro, quando aparece o Candyman, e o Candyman começa a ir atrás da Ellen. A princípio, ele se interessa porque ele mesmo diz pra ela, porque ela é uma grande cética dele, e ele ganha poder, como eu falei mais acima, ele ganha poder com a crença das pessoas. Então ele quer utilizar ela pra fazer a lenda dele voltar a crescer, ou pelo menos se expandir ainda mais. E aí o que ele faz? A cena inicial que ele aparece mesmo assim é muito incrível. Ele chega, eles estão num estacionamento, e ele tá falando pra ela, você quer ser minha vítima, você quer isso. E ela fica hipnotizada por ele. Isso me chocou um pouco, eu tava esperando justamente que ele ia pegar o gancho dele e sair correndo atrás dela, mas não é isso, ele não faz momento nenhum. Ele usa essa sedução pra fazer o quê? Cometer assassinatos bizarros e colocar ela hipnotizada na cena. Então você fica, ué, peraí, será que ela é assassina então? Ela tá com a arma do crime, ela acordou nesse lugar, tem uma pessoa morta, provavelmente ela é assassina. Então ele utiliza essa parada pra falar, você tem que acreditar em mim, ou você vai parar de acreditar em si mesmo. Outra coisa que evidencia também é pegar justamente essa moça branca, que ela é aceita por todo mundo, ela é uma acadêmica, tá pesquisando, todo mundo, o grupo dela, social, ele aceita ela muito bem, e fazer com que esse grupo se afaste dela. Pera, ela é uma suspeita de assassinato, ela tá fazendo coisas loucuras, ela tá louca da cabeça, e ela acaba se tornando uma pária ali na sociedade, que é justamente o que o próprio Candyman foi naquela época. Ele foi punido por ser uma pária social. Ele muda um pouco disso, mas coloca ela pra entender um pouco o lado dele. A gente pode pensar dessa forma. Trazendo pro final, que ele pode ser um pouco divisor, assim, de águas, eu lembro quando a gente assistiu, a gente ficou discutindo, peraí, mas o que aconteceu mesmo? Qual que era a mensagem que o filme queria passar? Qual que é a parada? O primeiro grande crime que o Candyman comete no filme é justamente indo lá em Cabrini Green, matando um cachorro, esquartejando ele, arregaçando tudo, e sequestrando um bebê. E ele coloca a Ellen, claro, como uma suspeita disso. Qual que é a ideia que o filme desenvolve depois? Que a Ellen, ele estava atrás dela não só porque ela estava desacreditando nele muito forte, ele quis utilizar ela para provar um ponto, mas também porque, para ele, ela lembrava muito a antiga amada. Isso, bem Drácula de Bram Stoker mesmo, que é a antiga amada dele, que ele fez um filho. Então qual que é a pegada? Ele sequestra o bebê e ele faz com que ela entenda a história dele, leva ela, tipo, pro inferno, pra pensar assim, tipo, pro manicômio, não sei o quê, pra que ela entenda e aceite o papel dela de ser a amante do Candyman. Então tem uma cena que tem um grafite falando Ellen, sempre foi você e tal, e que ela aceite que eles fiquem juntos, tendo a Ellen, o Candyman e o bebê. Eles vão viver assim pra sempre. Tem a cena que tem uma pira de fogo, o bebê tá lá dentro, ela entra junto com o Candyman, e seria meio que os três morrendo ali pra ir viver pra sempre juntos nessa loucura que o Candyman queria. Só que ali ela se nega a aceitar isso, ela não quer morrer junto com o Candyman e com o bebê, ela decide salvar o bebê, e com isso ela meio que luta com o Candyman, ela toda queimada, mas ela consegue salvar o bebê, mostrando pra Cabrini Green que ela não era maluca. Então ela é aceita pelo bairro, enquanto todos os amigos dela, do bairro dela, do ciclo dela, ou foram mortos pelo Candyman, ou afastaram ela, Cabrini Green aceitou ela, falou, ela bateu de frente com o Candyman, que era um vilão aqui, que assolava a gente, ninguém acreditava, e ela salvou, ela entrou na pira pra morrer pelo bebê, então ela é como se fosse uma salvadora, então ela é como se fosse o anti-Candyman, alguma coisa assim, começam a venerá-la. E aí que vem o final, que é meio doido, que eu tava comentando, que é justamente, ela salva o bebê, ela morre queimada, a cena é muito bem feita, muito legal, no funeral dela, ela no caixão e não sei o que, e só o marido dela lá, que é um merda que traiu ela, e o padre, e chega todo o bairro de Cabrini Green jogando, não flores, eles jogam um gancho pra ela. Ela venceu o Candyman e não sei o que. E se você parar pra pensar, ela tá se tornando a lenda, né? Ela ficou mais forte que a lenda, pelo menos tão forte quanto. E aí tem o final que é um pouco divisível, eu não sei se eu gostei tanto assim, mas é mostrando justamente que o marido dela, por ter traído a Ellen, ela morreu, e aí ele começa a ficar se questionando e chama o nome dela 5 vezes no espelho do banheiro. E ela torna como se fosse o próprio Candyman. E aí eu lembro quando a gente viu aquilo, ele falou, pô, peraí, mas a Ellen como novo Candyman não faz sentido nenhum, que bizarro. Só que ao mesmo tempo, eu não sei, eu acho que toda essa parada que eu tava contando, contextualizando aqui, dela se tornar um novo símbolo, dela entender a parada. E agora ela não tá mais aterrorizando o bairro da minoria lá, dos caras sofrendo. Parece que ela entendeu que ela pode ser uma salvadora daquilo. E ela, no final das contas, ela mata um cara que traiu, né? Um cara que é um corrupto, né? Então como se ela voltasse como essa lenda limpando o mundo dos corruptos, ou alguma coisa assim. Enfim, é uma brisa na minha cabeça, mas é bem interessante, eu gostei. No final das contas, pensando sobre o filme, eu gostei bastante. É um clássico do caramba, então tem muito potencial. Se você gostou do vídeo, é claro, não esqueça de dar o famoso like, compartilhar com seus amigos, todo mundo aí. Se você gosta da gente também, não esqueça que a gente tem um podcast maravilhoso. E é claro, beijo no seu coração e até o próximo vídeo.